Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos para mais uma live do Evangelho segundo o Espiritismo. Todas as segundas-feiras eu e o Oswaldo estamos aqui às 19h30 para fazer nosso Evangelho do Lar, tá? Quem puder acompanhar ao vivo, legal. Quem não puder, é só entrar na nossa bio aqui e ver os vídeos que ficam gravados aqui, tá bom? Vamos esperar o Oswaldo entrar aqui, a gente já começa. Boa noite, Oswaldo. Tudo bom? Tudo bem, Fábio? Boa noite. Boa noite, tudo jóia? Graças a Vamos Deus. começar com a nossa gota de paz? Sim. Vamos lá. Abriu o acaso. Mágoa. Mensagem 126. A mágoa é um sentimento que atrai muitas coisas ruins e negativas para o nosso corpo físico e espiritual. Não podemos permitir que esse tipo de sentimento se instale em nós. Deixemos que tudo acabe no esquecimento e perdão, pois temos muito que trabalhar. E se ficamos magoados ou tristes, ficaremos com nossa vida emperrada, perdendo grande oportunidade de crescimento e progresso. A mágoa corrói aquilo que temos de melhor. Então, para que isso não ocorra, temos de orar e vigiar todos os nossos instantes, e quanto os pensamentos negativos se aproximarem, tentando nos envolver, pensemos em Jesus. Sabemos que a paz e o amor são o caminho que nos levam à alegria, à harmonia em nossos corações. Sigamos com paz e amor, para que esses sentimentos não abatem nosso trabalho de crescimento e evolução. Quando esse sentimento quiser nos dominar, levemos o pensamento a Deus e a Jesus em prece. Não podemos jamais alimentar sentimentos como a mágoa, pois com isso poderemos criar a dor e o sofrimento para nós, tornando tudo mais difícil em nossa caminhada. Com a mágoa, né, Oswaldo? É como se a gente estivesse se envenenando, né? O sentimento da mágoa, ela traz... Isso já foi provado cientificamente, né? Nos dispara hormônios, né? Acho que é o cortisol, se não me falha a memória, que nos deixa, né? Que é o hormônio do estresse, que nos deixa muito ruim, né? Fisicamente, né? Psicologicamente, com certeza espiritualmente. Então, né, é um sentimento que a gente tem que procurar ao máximo, né, expurgar esse sentimento da gente ao mínimo momento que você percebe que ele está dentro de você, a gente tem que eliminar isso, né, Zô? É a luta nossa, acho que diária dessa vida, de todas as vidas, é de eliminar em nós as coisas que nos fazem mal. Aqui ele diz aqui sentimentos ruins. Nós, como encarnados, como seres materiais, nós temos os órgãos do sentimento, né? E esse sentimento, né, o que a gente sente, a gente joga para dentro, e com o pensamento, né, com o que a gente tem é inteligente, a gente vai trabalhar aquilo que a gente percebe, né? Então nós trabalhamos isso, nós recebemos as informações e tentamos entender as informações que recebemos e transformamos isso em alguma coisa, como você falou. Todo o nosso corpo, todo o nosso organismo, ele é material hoje, né? A gente traz no perispírito, a gente falou outro dia disso, né? Onde a gente estava falando da irradiação, da ubiquidade e de como os espíritos aparecem. Assim, é bastante vasto. A gente fala bastante do livro dos espíritos. O livro dos espíritos nos dá uma informação de ponta a ponta sobre o espírito. Mas quando a gente encarna, os órgãos nossos que vão fazer o espírito crescer, evoluir, são aquilo que nós temos de material. E é através dos órgãos do sentido que a gente traz para dentro, né, para o nosso ser, tudo aquilo que nós vivenciamos. E isso é transformado em alguma coisa. Então, nossos alimentos, né, as coisas que nós
usamos para o nosso corpo, o oxigênio, a energia do sol, que nos alimenta e faz com que o nosso organismo ou o nosso corpo físico funcione. O que você falou, né? Tudo o que nós recebemos, nós transformamos isso no nosso, a gente usa, né, para como encarnado, o cérebro. Né? Quem faz isso é o espírito através dos pensamentos e sentimentos. Então, como está o nosso sentimento dentro da gente, é como nós estamos. Você falou, a gente se envenena, e a gente se envenena sim. Né? A gente não se envenena tomando ou consumindo alimentos só. A gente também se envenena com o pensamento, com a forma de sentir e transformar, né? A gente fala as emoções, né? Com como a gente se sente com cada coisa que acontece. Por isso que a gente tem no Evangelho de Jesus ensinamento que às vezes parece religioso, né? A pessoa fala, Jesus falou aquilo, né? Como religião, um negócio assim místico, uma coisa de Deus que a gente nem sabe. Não, Jesus ele falava das coisas que faz com que, né? Ou, né? Assim, ia falar faziam, mas ela faz com que algo aconteça em nós. Quando Jesus oferece para nós o perdão, não é que ele, né, falo sempre para as pessoas, não é que ele quer que a gente se dê bem com os outros. Apenas isso. Não. Jesus quer que com aquilo que acontece, e nós vivemos nos mundos trocando informações com os outros. Então, de onde virão os nossos sentimentos é na troca de informações com as outras pessoas. E a forma como nós encaramos o que os outros falam ou o que a gente sente é que faz a gente melhor ou pior. Por isso que quanto mais elevados são os nossos pensamentos e sentimentos, melhor nós somos. Não para os outros apenas, nós somos os queridinhos de Deus, não. Nós fazemos coisas que são boas para nós. Então, como você falou, o estresse não faz bem. Remoer coisas são sentimentos que estão lá dentro, que fez mal para mim em algum momento e que eu volto a mexer com ele para me sentir mal de novo. E a gente vai buscar, às vezes, o sentir bem no comer, no viajar, né? Em coisas que nos distraem. A gente deveria fazer isso em todas as coisas, nos sentimentos que nós trocamos. Por isso que nós precisamos nos conhecer. Nos conhecendo, a gente sabe o que pode e o que não pode. Mas alguém não pode dizer o que eu sou e isso ser verdadeiro e pronto. Ah, você não vale, você não presta, você é isso, você é aquilo. Né? A gente não pode isso. A gente precisa, na verdade, ter certeza do que eu sou, do que eu faço, do que eu estou vivendo, para que ninguém me atrapalhe. Né? A gente, assim, qualquer sentimento, qualquer coisa que acontece é um motivo para estragar meu dia. Estava tudo bem, a pessoa veio aqui e fez isso, pronto, acabou meu dia. Que baita poder, às vezes, a gente dá para as pessoas de elas fazerem o meu dia melhor ou pior apenas com algo que ela pensou, que ela manifestou. Né? Então, o que, na verdade, Jesus fazia, né? Nos seus ensinamentos, ainda faz, né? Porque nós estamos ainda trabalhando esses entendimentos, é isso. Perdoe, você não ficar ali atrapalhando o seu dia. Deixa a pessoa ir. A pessoa tem o direito de pensar o que quiser. E eu que não posso fazer daquilo que ela pensa algo de ruim para mim. Né? Então, mágoa. Eu vi de uma pessoa uma vez, né? Ela fala mágoa. Ela usou a palavra mágoa dividindo em duas palavras. Ela falou má-água. É uma água que tem dentro de mim que está sendo má. Aí ela usou o termo, né? Água parada. E onde ela para, ela fica te fazendo mal. Faça essa água circular.
né? Então ele fala assim, o que é a mágoa? Algo que aconteceu, que eu guardei ali num cantinho, né? A gente estudou, e assim, futuramente a gente volta novamente, a gente estudou coerência cardíaca, é uma coisa que falam, que alguns cientistas, né, você falou, a ciência está estudando isso. Sim, eles dizem que a relação cérebro-coração é muito grande. As coisas que nós pensamos com o coração, elas fazem bem. Diz que tem, né? Eles falam que o coração tem um cérebro. E Jesus fala, né, do coração, aquilo que sai do seu coração, não é o que a boca fala, o que entra pela boca que faz mal, aquilo que sai do coração. Quando é sentido, quando é falado com sentimento, quando fica algo que você força no sentimento e carrega para dentro, isso é o que faz mal, né? Então essa relação que a gente tem, por que você está magoado? Porque a pessoa falou tal coisa. Porque a pessoa fez tal coisa. E a gente valoriza, né? E a gente de forma geral, a gente tem essa coisa do vitimismo, né? Eu preciso Isso. mostrar para os outros que eu estou passando mal, que eu estou sentindo mal, que algo me fez mal, que alguém me fez mal, que eu não estou contente com alguma coisa. Eu tenho que sentir demais a ponto de estragar mesmo o meu dia para que a pessoa enxergue que eu não estou bem. E é tão gostoso estar bem, né? Você estar bem, sorrindo, brincando, não valorizando. Então Jesus ele fala para a gente não valorizar o que as pessoas falam. Quando ele fala da indulgência, às vezes a gente parece que a indulgência é para o outro. Não, ela é para nós. Eu não valorizar demais o que uma pessoa fala, ou não dar esse assim, entendimento que a pessoa tem poder. As pessoas falam muitas das vezes das coisas que elas não sabem. Né? Fala, a gente estuda, a gente corre atrás, a gente vai buscar informação, e aí vem uma pessoa e fala qualquer coisa, e tem gente que dá muito valor ao que o outro falou, sem, né, hoje a gente fala assim, sem pesquisar se aquilo que foi falado é verdadeiro. Né? Eu devo saber o que eu sou. E se a pessoa falar, você é isso, você pode pensar dentro de mim, não, eu não sou isso. Ou, será que eu sou isso? Mas não a ponto de se sentir a pior pessoa, a ponto de falar assim, puxa, isso não é legal. Isso eu preciso mudar em mim. Mas não porque a pessoa só falou, porque eu entendi na fala dela que aquilo não é legal. Mas não para me fazer mal. Mas para me dar uma direção, para falar assim, é nesse caminho que eu quero ir, é dessa forma que eu quero fazer. Né? Então, às vezes, as pessoas falam, e as pessoas falam sem pensar, né? Uma outra coisa que se fala muito. As pessoas falam sem pensar. Às vezes a pessoa vem, solta um negócio, vai embora feliz da vida, e você fica ali parado, e aí magoa com a pessoa, ressente com a pessoa, não quer mais ver a pessoa, e depois o perdoar é difícil. Mas a pessoa que foi embora com aquilo, ela... Vamos entender. Eu sempre procuro e aprender isso até. André Luiz, ele fala isso. Às vezes as pessoas falam não porque elas querem prejudicar você, ou elas fazem coisas não porque ela te escolheu, né? Essa pessoa, hoje eu vou atazanar a vida dela. Para essa pessoa eu vou falar isso, isso, isso. Não, a pessoa fala de sentimento que ela tem, de coisas mal resolvidas que elas têm, né? E todos nós temos. E num dia ruim de uma pessoa, ela fala algo e eu guardo aquilo para sempre. E vou carregar aquilo por um tempo a ponto de cada vez que eu pensar, aquilo me fazer mal novamente. É como se fosse uma lata de lixo, onde eu jogo o lixo para dentro, o lixo fica lá, mas eu não tiro ele de lá. Eu guardo ele. Para de vez em quando eu mexer nele. E aí aquela podridão, aquela coisa fedida, aquela coisa ruim se manifesta de novo e faz mal de novo para mim. Quer dizer, não, eu falei isso, o que eu estou falando, eu vou sempre repetir, né? Uma palestra que eu vi um psiquiatra, o psicólogo Mário Mas, que ele falou isso, a gente transforma a gente como uma lata de lixo e a gente joga lixo lá dentro e para ir remoendo de vez em quando. Ele falou, limpa essa lata de lixo, tire, não jogue lixo, né? Deixa ela limpinha, sem nada, né? Então a gente percebe que evangelho, ele não é religião apenas para cultuar Deus, para é para entender o que eu posso, o que eu não posso, o que eu devo fazer, como que eu devo fazer, o que eu devo sentir, o que eu não devo sentir. Esse é o ensinamento de Jesus. Então, o perdoar que Jesus pede não é porque você é religioso, porque você tem que ser
como eu falei lá, o queridinho de Deus, é para você se sentir bem, para você se valorizar, para você se melhorar, para você aprender. E a troca de informações com as pessoas são para isso. Né? Se as pessoas são verdadeiras com você, por pior que seja uma verdade, é melhor essa verdade para você ter certeza do que é, do que como que fica, né, você fazendo média, bajulando, aquela coisa. É melhor que se você saiba o que a pessoa pensa de você, mas não como amizade, mas como uma pessoa que falou uma verdade que você precisa entender se aquilo é bom ou não para você viver e não ficar preso a um sentimento que talvez te encarcere aí por muito tempo e te faça mal. Você vê essas pessoas de mais idade que já estão aposentados, que já não tem tanto problema material na vida, e elas são amarguradas, né? Você pode ver que elas ficam remoendo coisas lá de 20, 30 anos atrás, né? Então, às vezes a pessoa passa 20, 30 anos remoendo um problema familiar que ninguém está mais preocupado, todo mundo já superou, todo mundo já se resolveu, e ela está lá, alimentando o lixo dela, alimentando o, o nervosismo dela, ficando triste, né? Trazendo é, problemas de saúde até por causa daquilo lá, sendo que se ela conseguisse perdoar e deixasse para lá, né, pronto, acabaria o problema, né? E esse negócio do vitimismo que você falou também, né, é bem interessante, porque o pessoal, né, tem muito isso, né? Às vezes a pessoa recebeu um aumento de salário, né, que seria um dia feliz para ela. Parabéns, você recebeu um aumento de salário. A pessoa, mas eu tenho tal conta para pagar, tenho tal coisa para fazer, tenho não sei o que para pagar para a escola do filho, não sei o que. A pessoa nunca está plena, feliz, né, com um acontecimento feliz, porque ela se vê sempre no, no, no sentido de vítima mesmo, né? Ela tem que se sentir vítima para os outros sentirem pena dela, sei lá, para ela conseguir tirar algum proveito daquilo. E isso só traz coisa ruim para ela, né? Porque as pessoas se irritam com ela, as pessoas por muitas vezes deixam ela para lá porque fica uma pessoa triste, né? Não é aquela pessoa que você chega e o ambiente se resplandece, né? É gostoso ficar ali com aquela pessoa. Ela é a pessoa que chega e tudo fica nublado, né? Parece a família Adams, que a nuvem anda em cima dela, né? Sim. E então a gente tem que sempre quando a gente estiver reclamando, né, se amargurando de algo, tentar ver se realmente, né, a gente está precisando explanar aquilo, né? Ou guardar para a gente, né? Se não serve nada você falar dos seus problemas para as outras pessoas, de nada vai adiantar, nada vai resolver, para que a gente vai ficar alimentando isso, né? Guarde para você, né? Guarde para você e procure ajudar o próximo sempre, né, Zô? Então, o meu jeito de ser é esse, né? Onde eu estiver, eu gosto de fazer uma piada, fazer uma brincadeira, contar uma história legal onde as pessoas dão risada. Mas como você falou, existem pessoas que o prazer dela é contar uma história triste, é lembrar, como você falou, de coisas do passado, lembrar do tempo que foi ruim na vida da pessoa, né? Fala assim, já foi ruim, já passou, você já saiu disso, para que você vai voltar para sofrer de novo, né? E pessoas que gostam de contar coisas dos outros. Eu não concordo, não gosto muito disso. É assim, a pessoa fez tal coisa, né? Eu falei, mas será que fez? A pessoa não fez isso por causa disso, né? E fica tentando adivinhar coisas que aconteceram para às vezes falar mal de uma pessoa. Eu falei, você não tem nada de bom para falar? Não fale nada, né? A pessoa lá, será que a pessoa, né, fica tentando entender a personalidade da pessoa? A pessoa faz isso porque ela é ruim. Você não sabe se ela é. Ou se ela é, o que que adianta você. Ela faz uma historinha na cabeça dela, né? Ela Sim. fez isso porque acho que ela quer fazer isso, quer passar a perna em fulano, em ciclano, e às vezes a pessoa fez sem querer, né? Fez no intuito, no emoção do calor da emoção do momento, e a pessoa só não fez na razão da maldade, né? Na verdade, eu acho que não sei se é no Sinal Verde ou é alguma passagem de André Luiz via Chico Xavier, que ele fala assim, aquela pessoa que passou num dia de chuva com o carro e naquela poça d'água que ele passou espirrou em você, ele não fez isso porque ele viu você no ponto
e falou, eu vou passar naquela poça para jogar água naquela pessoa. Ele está indo tão distraidamente que a cabeça dele pensando em, sei lá, que ele falou, um filho internado, como você falou, um problema grave no serviço, e ele não está olhando você. Ele, na verdade, ele não está olhando nada. E o que acontece? Você carrega, como você falou, monta uma historinha na cabeça. Não, a pessoa veio, o carro me viu lá no ponto, há uns 2 quilômetros para trás, já veio, direcionou o carro para a poça, passou lá, espirrou água em mim. Você está num ponto de ônibus e tem uma poça d'água, né? Ou vá de capa, ou põe um guarda-chuva, ou fique distante, porque a chance de um carro passar e espirrar água na gente, né, naquela pessoa que está lá, é grande. E aí eu tenho que criar um inimigo por causa daquilo, não preciso, né? É, Eu não saí de casa para criar um inimigo, nem talvez a pessoa fez isso, mas eu tenho que me vitimizar e falar, não, era por causa de mim, porque eu estava no ponto, ela passou e espirrou, ela me viu, quer dizer, uma necessidade, como a gente falou, de se vitimizar e de criar uma história para que os outros saibam que ela é uma coitadinha, né? E eu falei, eu acho isso tão terrível. É é, gostoso ficar com as pessoas porque está tudo bem do que você ficar com a pessoa porque, vamos lá ficar com ela, porque senão ela fica triste, senão ela fica chorando, né? Fica como uma obrigação. É gostoso você conversar com pessoas porque faz bem, né? De procurar as pessoas que nos fazem bem. é isso aí. Vamos dar início com as pressas? Ó? Sim. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, convidando os espíritos superiores, os nossos amigos espirituais, para que nos auxiliem e para que também participem desse nosso estudo do Evangelho nesta noite. E que aqui nesta noite nós possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos iniciando o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos iniciado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Então, pessoal, a gente está no último capítulo, né, do Evangelho do Espiritismo, é o capítulo 28, Sim. que é o capítulo de coletâneas e preces espíritas. Tá? Então, a gente fez, 3 semanas atrás, fez as preces para reuniões espíritas. Sim. Então, hoje a gente vai estudar as possíveis preces, né, para os médiuns. Isso. Tá? Então, tem uma passagem aqui, que está em Atos, capítulo 2, versículos 17 e 18. Eu vou dar uma lida e o Oswaldo complementa, tá, Oswaldo? Sim. Ó, pelos médiuns, nos últimos tempos, disse o Senhor, espalharei meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e vossos velhos sonhos. Nesses dias, espalharei de meu espírito sobre meus servidores e eles profetizarão. Isso está em Atos dos Apóstolos, né? Uma passagem que, no entendimento do Espiritismo, essa passagem ela dá a entender que isso seria mediunidade. Que Deus espalharia, né? Disse o Senhor, seja Deus, espalharei meu espírito sobre toda a carne, ou seja, de todos os encarnados, de todos que estão em carne. Que as pessoas, filhos e filhas, e existe muito isso, né? A sua família, eu sei que é assim, a mediunidade passa de pai para filho, né? Então, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. O que seria profetizar, né? Dizer que algo é possível de acontecer. Os jovens terão visões, enxergarão coisas que é além da matéria, né?
nossos velhos sonhos, quer dizer, mediunidade através do sonho. E nesses dias espalharei meu espírito sobre meus servidores, ou seja, quem fosse que fizesse isso, né, que tivesse a mediunidade, se trabalhariam em nome dele, né, seriam meus servidores e eles profetizarão. A gente falou, né, a gente está no Coletânea de Preces. A ideia de Allan Kardec foi montar essa coletânea para que a gente entendesse um pouquinho a ideia de prece, porque a gente às vezes a gente aprende a fazer prece e a prece que a gente aprende é só para pedir, né? Para que Deus nos dê alguma coisa. E lá ele ensina que não, né? Que a gente pode fazer várias formas da prece. E essas preces, elas não seriam a fórmula secreta, né? Apenas seriam ideia para aquelas pessoas que às vezes não conseguem, eu não consigo formular prece, eu não sei como que eu encaixo as palavras, né? E ele fala, não, sentido, que a gente falou agora há pouco, né? Saindo do coração com sentimento é a prece que vale, né? Então, o objetivo da coletânea de preces foi essa. Com relação, ele colocou essas primeiras preces em preces em geral, né? A prece que você faz não é no todo dia ou em todo momento, mas por alguma coisa onde talvez estejam mais pessoas juntas. A gente aprendeu o primeiro, foi a do Pai Nosso, que foi ensinada por Jesus, eles colocaram como modelo de prece, daí a gente inicia aqui com reuniões espíritas e pelos médiums, né? Então a gente fala assim, quando a gente fala em mediunidade, isso dos Atos dos Apóstolos está na Bíblia. Não foi dita para os espíritas, né? Nem espiritismo existia nessa época da forma que a gente tem hoje, estudado, trazido por Allan Kardec, né? Que tem aí 160 e poucos anos. Então foi algo dito, está na Bíblia, né? Está nos Atos dos Apóstolos. Se você olhar direitinho, você vai entender que ele está falando de mediunidade, né? Algo que seria espalhado em quem está encarnado para eles terem visões, para eles sonharem e profetizarem, né? Fazerem aquilo que um médium normalmente faz. Para nós, né, como espíritas, os médios já são os seres que Allan Kardec, através dos espíritos, entendeu que são os intermediários. Então, para que haja mediunidade, e aquilo que a gente estudou na outra semana, que são as reuniões espíritas, primeiro eu preciso acreditar que os espíritos se comunicam, né? Eles se comunicando, o médium é um intermediário. O ser que vai conseguir ouvir, né? Por isso que eu digo assim, palavra de Deus diretamente a gente não ouve, a gente não tem essa capacidade, mas Deus usa de servidores, de seres que trabalham para isso. Então, para que venha alguma informação do mundo espiritual ou do mundo lá do reino de Deus, há necessidade de ter alguém que consiga perceber isso. Esses são considerados no Espiritismo, e não é só o Espiritismo que tem, todas as religiões têm, mas o Espiritismo procurou entender como que isso funciona. Então, a mediunidade e o médium é um intermediário entre mundo espiritual e mundo material. E É um ser que... é físico, né? Está no corpo da pessoa isso aí, né? Por isso que ele falou, eu vou colocar sobre a carne. Qual é a ideia? A ideia é que nós, encarnados, recebamos informações do mundo espiritual e que alguém faça o contato, que traga a informação. Então, é informação do mundo espiritual para o mundo material. Então, quem vai fazer isso tem que ser um ser que vive aqui, né? Um encarnado, para que, através do sentir dele, que a gente acabou de falar no Gotas de Paz, o médium sente, ele tem a sensibilidade e o sentir para receber informações. E cada um tem uma forma. Um ouve, né? Um recebe como se fosse um sopro, né? Alguém soprando, falando diretamente no ouvido. Um sonho, e através do sonho vem informações, né? Outros vêm, né? Ele fala às vezes com convicção, é assim, e a gente fala assim, de onde vem aquela convicção, né? Quem usa muito essa parte
desses entendimentos que está nesse Atos dos Apóstolos são os evangélicos, né? Profetizou, profetize, use com força a palavra, ele profetize que você vai vencer, né? Até vira um coach, um cara que vai, né? Mantenha firme, não pare, o Espírito Santo está falando para você, vença, quer dizer, fica ali como que ajudando a pessoa a sair disso, e muitas vezes vem de inspiração. E a ideia que a gente fala, né, quando você vai fazer uma prece do médium, é porque você quer se comunicar com o mundo espiritual. A ideia do médium é essa, né? Para quem não conhece, né, a gente faz aqui a parte do evangelho, que é uma coisa que tem no centro, mas o centro espírita tem os trabalhos espirituais, né, que é um trabalho que tem várias coisas ao mesmo tempo, né, acontece no mesmo dia, mas com a ideia de receber informações dos espíritos para ajudar alguém em alguma coisa, receber informações dos espíritos, e eu acho que a parte mais bonita do espiritismo, e é uma das coisas que Allan Kardec percebe logo no começo, e é o que o Chico Xavier faz mais claramente, né? A gente vai, porque o espiritismo, apesar dele nascer lá na França, acho que todas as suas variações, as coisas que acontecem no espiritismo, elas acontecem no Brasil. E algumas pessoas até questionam por que aconteceu lá na França não deu certo. Porque você vê que a França, apesar de na época que aconteceu, foi uma época de bastante mudanças, aonde há necessidade grande né, é no terceiro mundo, aqui no Brasil. Então é onde as pessoas necessitam de ajuda, de amparo. Até isso que a gente falou, né, das pessoas serem vítimas, quanto menos esclarecido você é espiritualmente, quanto menos vivência você tem espiritual, mais inocente você é, né? Então a gente fala assim, menos evolução a gente tem, menos experiências de vida a gente tem. Então a chance da gente fazer bobagem é bastante grande. É onde os espíritos vão ter mais lugar para trabalhar. É naquilo que Jesus disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os médicos. Então, um lugar onde as pessoas estão super bem, elas não precisam de Deus. E vou falar isso aqui entre aspas, né? Aparentemente. Quando você está bem e tem tudo, é muito difícil você querer Deus. Quem precisa de Deus? Quem está passando necessidade, quem está doente, né? Quem ainda não tem conhecimento, ele necessita de auxílio. É onde os espíritos conseguem ajudar. O que eu estava falando, né, e que eu falei que Chico Xavier fez bem isso, o mais importante para os espíritos, a primeira coisa que eles falam que o espírito, quando ele se identifica como espírito, ele precisa informar alguém que ele está vivo. Ele precisa informar seus familiares que ele está bem. E é uma das coisas que Allan Kardec percebe a relação que nós temos aqui na Terra, ela continua após a morte. E algumas pessoas querem acabar com isso, querem tirar isso, né, das pessoas. Mas eu falo assim, o que mais a gente percebe é um filho que chega no mundo espiritual e a mãe está aqui desesperada pela partida dele, o que ele gostaria de fazer é dizer: mãe, eu estou bem. E assim são as mensagens, quando se psicografa, principalmente, traz-se uma informação sobre isso, né? As mães vão nos centros espíritas, mesmo elas não sendo espíritas, sendo católicas, sejam de outra religião, naquele momento ela busca o espiritismo, porque ela entende que no espiritismo ela vai conseguir aquilo. Então, o que Chico Xavier mais fez não, Chico Xavier fez uma quantidade de coisa, trabalhou muito, mas ele fazia muito isso, de trazer cartas para as mães, né? Até tem, acho que um filme que fala, né, das mães, alguma coisa de Chico Xavier, né, das cartas, era trazer essa informação. Então o espírito quer, na verdade, trazer essa informação. Depois que ele traz essa informação, ele quer ajudar aquela pessoa de quem ele gosta
a evoluir, a entender sobre o mundo espiritual, a não sofrer tanto aqui na Terra, porque aqui, apesar de algumas pessoas falarem, né, o planeta Terra é um local de sofrimento, não é para ser um local de sofrimento. Ele só é de sofrimento porque nós não conseguimos, como a gente falou no Gotas de Paz, viver a vida plenamente. A gente faz da nossa vida, o que as pessoas dizem, um calvário, um lugar ruim, um negócio de sofrer, e não deveria. Tanto pela minha forma de pensar, como pela ajuda dos outros. A caridade é uma forma de eu minimizar o sofrimento do outro. Por isso ela é tão ensinada por Jesus. As pessoas falam amor. Você vai perceber que o amor nosso, ele não atinge isso. Porque o nosso amor, ele fica restrito a um grupo pequeno de pessoas. A caridade, ela vai mais além. Eu vou enxergar aquelas pessoas que não fazem parte da minha vida, que não são da minha família, que não são os meus queridinhos, que não são os meus seletivos, são aquelas pessoas que precisam realmente de ajuda. Porque às vezes os meus, aquelas pessoas que estão em mim, elas não precisam tanto de ajuda. E existem pessoas que precisam. E a gente precisa, na verdade, fazer isso. Então, esse é o entendimento e essa ideia da mediunidade. Então, as pessoas vão nas reuniões espíritas, não deveria ser para elas. Pode ser para elas, mas não deveria ser. Vou a uma reunião mediúnica para auxiliar alguém. Só que para fazer auxílio a essa pessoa, eu vou precisar do mundo espiritual. Eu só vou ser o intermediário. Né? Então, aqui, só para a gente não perder, todas as preces ela tem uma instrução preliminar, né? Então, tudo isso que eu falei aqui da mediunidade, a ideia da mediunidade, ela está na instrução preliminar, né? Então, eu dei já uma ideia de instrução. Quer ver? Só para a gente ver, eu não vou ler todo porque ele é longo, diz assim, né? O Senhor quis que a luz se fizesse para todos os homens, que é aquilo que de espalhar ali na carne, que isso, que a luz é coisa boa, luz é coisa que faz bem, que essa luz chegue para todos, né? E que a voz dos espíritos, que é ensinamento, que é ajuda, penetrasse por todos os lugares, a fim de que cada um pudesse ter provas da imortalidade do espírito. Então a gente acabou de falar aqui, né? O espírito, quando chega no mundo espiritual e sua família está chorando por ele, ele quer que a pessoa saiba que ele está bem, né? E aqui ele vai falar do mundo material, mundo espiritual, depois ele fala, os médios são intérpretes encarregados de transmitir aos homens o ensinamento dos espíritos, ou melhor, eles são os instrumentos materiais pelos quais se comunicam os espíritos, para se tornarem compreensíveis aos homens. A ideia de Allan Kardec foi essa. Allan Kardec teve contato com o espírito que no mundo espiritual ele está lá próximo de Deus. É um espírito de muita evolução. Se você vai explicar isso, porque a gente falou, para uma pessoa simples, ela não vai entender isso. Ela foi passada pelos médios para Allan Kardec. Allan Kardec fez o estudo, dissecou esse estudo, né, separou, colocou de uma forma que chegasse a mais pessoas, ficasse de uma forma entendível. Essa é a ideia do espírito com o médium. Eu passo uma informação. Por isso que muitos dos médiums ele tem relação com familiares dele. Para quê? Para que essa, né, de ser familiar, de já ter vivido junto, o contato seja mais fácil do que você ter contato diretamente com o espírito que você não conhece. É difícil você formar. Por isso que a primeira coisa que acontece no centro espírita, a pessoa se comunica primeiramente com o guia espiritual dela. E normalmente esse guia espiritual é alguém muito próximo dela. Avô, pai, mãe, tio. É o primeiro que se comunica. Por quê? Porque já existe uma relação entre eles, de família. Depois, para vir um outro espírito que não seja familiar, leva-se mais um tempo. Mas através do familiar ele vai. Então, às vezes, o pai, a mãe, o tio, o irmão, ele não tem tanto conhecimento espiritual. Ele necessita de um outro espírito com mais conhecimento para passar informações que ele não consiga passar. Então, ele vai ser a ponte ali para um outro espírito
para que o médium, através dele, consiga ter essa comunicação. Então, por exemplo, assim, Allan Kardec, estando na Terra, ele tinha um conhecimento muito grande, uma evolução muito grande, para trazer essa informação. Mas essa informação não poderia ser de forma que os espíritos já muito instruídos do mundo espiritual já conhecem. Ele teria que ser de um jeito que pudesse ser passado para aqueles que não têm conhecimento nenhum. Então, quando você vai estudar o espiritismo, a mediunidade, ele traz de uma forma entendível por todos. Que fique de uma forma entendível. Que qualquer um possa fazer. Se você for numa casa espírita, você vai ver, às vezes, um médium trabalhando, você fala assim, ele não tem conhecimento de ciência, ele não tem tanto estudo, mas ele vai ser o porta-voz de muitas comunicações. As primeiras comunicações serão, às vezes, bobas e simples, que as pessoas falam, mas isso parece que é repetitivo todo dia, né, no centro, aquilo qualquer um falaria, né? Mas o que Allan Kardec, por exemplo, trouxe, ninguém falaria. O que Chico Xavier trouxe, ninguém falaria. Mas às vezes as pessoas vão no centro e querem ouvir coisas, né, que ela nem tem, às vezes, capacidade de perceber. Então, aprender sobre caridade é a coisa mais simples e boba de se aprender. E ninguém quer aprender. Queria aprender sobre a expansão do universo, queria aprender sobre isso, sobre aquilo, sobre cura, né? Eu quero ser médium de cura. Eu falo assim, qual é a sua capacidade de fazer isso? Qual é o sentimento que você tem para ajudar os outros e você quer fazer isso? Quer fazer isso por quê? Por vaidade. Né? Então, aqui na prece, a gente vai direto. A prece ela é curta, mas assim, a gente vai entender quantas coisinhas são pedidas nessa prece e que não necessariamente precisa ser só para os médios, ela pode ser usada para a nossa evolução. Porque quando a gente aprender a ser médio da modo que está aqui, a gente vai ser uma pessoa, na verdade, muito melhor. Eu começo dizendo assim, espíritos sábios e benevolentes. Espíritos têm conhecimento e são do bem. Mensageiros de Deus, ou seja, estão vindo porque Deus permitiu. Cuja missão é assistir aos homens e conduzi-los ao bom caminho. Peraí. Não estou nessa. Estou na prece errada, tá? 10. Estou na prece errada. Abri de forma errada. Peraí. Prece. Deus Todo-Poderoso. Eu começo dizendo Deus, né? Falando de Deus diretamente. Permitir, né? Dá a permissão. Não é que eu vou fazer diretamente, eu preciso da permissão de Deus que bons espíritos venham me assistir na comunicação que solicito. Então, o médium, normalmente, ele vai fazer a comunicação com o espírito. Mas ele não faz porque ele é bambambam, ele não faz porque ele é bom. Ele vai fazer desde que ele seja, né, primeiro pensando em Deus, pedindo a permissão para receber uma assistência de algum espírito. Nenhuma comunicação. Olha que eles vão pedir, né? Preservar. Não deixe que eu tenha uma presunção de me julgar resguardado dos maus espíritos. Muitas pessoas acham que porque a gente já falou isso esses dias, porque estou dentro de um centro espírita, porque eu já sou médium, eu estou livre de qualquer problema. O que mais acontece é de vir um espírito mau e atrapalhar esse médium. Primeiro, porque ele não teve humildade, porque ele se achou melhor do que os outros. Então, ele falou, me resguarde de que eu não tenha comunicação, que eu não seja motivo de que maus espíritos se aproximem de mim. De um orgulho, que eles falam que a pior coisa que existe é a vaidade e o orgulho para a mediunidade. Do orgulho que poderia me induzir ao erro sobre o valor que eu obtenha. De aquilo que eu estou recebendo seja algo errado e eu estou achando que é certo. E se for alguma coisa boa, que eu me ache melhor do que todo mundo, tá vendo? Eu sou o médium que recebe as melhores comunicações. Para que não haja em nenhum momento nem vaidade nem orgulho. De todo sentimento contrário à caridade com relação aos outros médios. Né? Que não haja uma disputa entre médios de quem é melhor do que é melhor, que a minha comunicação é melhor do que a do outro. E isso pode acontecer. Você viu? Eu recebi a informação, eu recebi aquela carta, eu recebi de um espírito conhecido, né? Que não haja competição,
que ele fala contrário à caridade com relação a outros médios. Se for induzido ao erro, e é o que mais acontece, é um médium errar em alguma coisa. Não porque apenas que ele errou, porque a possibilidade de acontecer um erro é muito grande. Allan Kardec estava cometendo um erro muito grande quando estava recebendo as mensagens dos espíritos e ele foi advertido. E ele encontrou o erro que ele estava, porque ele estava se sentindo orgulhoso, porque ele já se achava. E o espírito vem e fala, dá uma olhada no que você está fazendo. Tem um erro bastante grande aí, vê se você consegue mudar isso. Ele foi lá, revisou o que ele estava vendo e achou o erro. Corrigiu, pediu perdão, pediu desculpa e falou que ia tentar ser melhor para que isso não acontecesse. Quer dizer, inspirar em alguém o pensamento de me divertir. Se eu não estou conseguindo admitir o erro, que alguém do meu lado seja inspirado e fale assim, olha, o que você está fazendo está errado, perceba o que está acontecendo aqui. E que não haja melindre, né? A pessoa falou para mim, porque não gosta da minha mediunidade, porque está querendo ser melhor que eu. Para que eu entenda, falando, não, verdade, obrigado por você me divertir, vou tentar não errar. Muito agradecido, né? Ao invés de ficar achando que a pessoa está querendo passar a perna. E a ele, né, médium, a humildade que me fará aceitar a crítica ou gratidão, que é muito difícil, né? Quando eu recebo uma crítica, mas a pessoa está querendo me criticar. A gente acabou de falar no Gotas de Paz, ele serve para isso. A pessoa me criticou porque não gosta de mim, a pessoa fez isso por causa disso, porque não sei o quê, né? E eu falo assim, de fará aceitar com crítica e gratidão e tomar para mim mesmo. É uma das coisas que não acontece, né? E a gente já falou isso, ó, e tomar para mim mesmo e não para os outros os conselhos que me quiserem ditar os espíritos. A gente brincou muito, né? A pessoa vai numa palestra espírita sozinha, né? Ou o marido ou a mulher, e lá sai um negócio. Ele fala, nossa, minha mulher precisava estar aqui para ouvir isso. Ou meu marido precisava ouvir isso. Quer dizer, para ela não serve, porque ela já é perfeita, ou para ele, né? É perfeito. Né? Não, puxão de orelha dentro do centro é legal. Quando você fala, puta, eu faço isso, puta, eu não devia fazer isso. Nossa, cara, que isso, olha o que ele falou. Quer dizer, a gente vai lá no centro se achando melhor e fala assim, precisava ouvir era tal pessoa, era meu vizinho, era meu não sei quem, né? A gente fala, ele fala assim, tomar para mim mesmo e não para os outros os conselhos que eles, né, espírito, quiserem me ditar. Se for tentado abusar no que quer que seja, ou me envaidecer por causa do dom que vos me concedeste, eu vos suplico para retirá-lo de mim. Quer dizer, se a minha mediunidade eu não estou usando de forma correta, olha o que ele está falando. Pedir para falar assim, não, tira que eu não estou servindo para fazer isso. Eu não mereço essa mediunidade, né? Suplico retirá-la de mim antes de permitir que seja desviada do seu objetivo providencial, ou seja, que vem da providência, que vem de Deus, que é o bem de todos e o meu próprio adiantamento moral. Muitas comunicações no centro espírita é para isso. É o bem de todos e adiantamento moral. Então, quando o médium vai com essa intenção e faz uma oração, né? Quando a gente vai conseguir fazer uma oração dessa de verdade, sentindo mesmo, falando assim, não quero ser melhor do que ninguém, não quero me envaidecer, mesmo que comunique o principal espírito que existe no mundo espiritual, eu não sou nada, como dizia Chico Xavier, eu só sou a mulinha que carrega, eu sou o grão de areia, quer dizer, nunca se achando melhor. Sempre recebendo os ensinamentos, falando, é isso que eu preciso fazer. Nossa, que bacana. Quer dizer, não a vaidade, o orgulho, são coisas que nós ainda temos. E que os espíritos ensinam, que Allan Kardec, no livro dos médios, coloca bastante isso, né? Que derrubam o médio são esse tipo de coisa. É isso aí. Vamos encerrar, Oswaldo? Acho que pediram que uma oração aqui. Sim, a Rosângela pediu para o Ivan, né? Ivan Salles. Se encarnou ontem. Ok. Então nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo aos espíritos superiores, agradecendo a Deus, a Jesus, por essa oportunidade, por mais esta oportunidade que nos foi ofertada, pedindo essas correntes espirituais que nos auxiliam e que neste momento
no final da reunião, as correntes de paz, as correntes médicas possam se fazer presente em todos os recintos de todos os irmãozinhos que participaram, estão participando desta live, levando para cada um remédio, segundo a necessidade de cada um, colocando sobre as águas que cada um disponibilizou o remédio necessário para aquilo que cada um precisa. Vamos pedir a essas correntes espirituais, os espíritos socorristas, as correntes médicas também, que recebam o nosso irmãozinho Ivan Salles, que desencarnou no dia de ontem, e que tudo aquilo que for do seu merecimento possa acontecer, que ele possa enxergar tudo aquilo que precisa enxergar, que os espíritos que vêm em seu socorro possam auxiliá-lo para perceber o que está acontecendo, que Deus o receba da melhor forma, e tudo aquilo que ele tiver de merecimento, ele consiga, que todos esses espíritos auxiliem, e que a nossa oração final também chegue até ele, e todos aqueles que estão passando pela mesma situação. Vamos aproveitar e pensar também naqueles irmãozinhos que não participaram da nossa live, e que nós possamos levar o nosso pensamento até eles, para que eles recebam também esse passe espiritual e que possam também ser auxiliados em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus. Que assim seja. E vamos aproveitar esse momento de paz, de harmonia, de boas vibrações, juntando essas nossas boas vibrações, as vibrações dessas correntes espirituais que nos auxiliam, e que nesse momento nós possamos auxiliar a todos, onde quer que se encontre irmãozinho necessitado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles nossas melhores vibrações, nas penitenciárias, nas cadeias públicas, nos hospitais, asilos, orfanatos, casas de caridade, casas de correção, estabelecimentos de ensino, clínicas para tratamento de dependentes de álcool e de droga, hospitais para cura e tratamento de doentes, os doentes de câncer ou de qualquer outra doença ou moléstia que aflija ao espírito humano, o mesmo nos recintos onde se encontra o irmão necessitado, ou mesmo nas ruas onde se encontra o irmão desamparado, desabrigado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles nossas melhores vibrações. Que assim seja. E lembrando as palavras de Jesus que disse: onde houverem 2 ou mais irmãos reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles. E acreditando firmemente que Jesus se faz presente neste momento, nesta live, eu sei que cada um tem um pedido especial para fazer a ele. E aproveitando então o momento de concentração, que cada um possa fazer o seu pedido ao nosso Mestre Jesus e a Deus Pai Todo-Poderoso. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E assim, agradecendo a presença de todos e convidando a todos a se fazerem presentes na próxima segunda-feira, no mesmo horário, para que mais uma vez nós possamos estar aqui reunidos para estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, estudar um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos encerrando o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos encerrado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja,
Graças a Deus e a Jesus. Que assim E assim seja. Isso aí. Boa noite a todos. Boa semana. Que a paz de Deus e Jesus fiquem com todos. Boa noite, Fábio. Uma boa noite a todos. Uma grande semana a todos. Que Deus abençoe a todos e nos encontramos na próxima segunda. Que assim seja. Até mais. Até mais.